Boa tarde, alunos do 8º ano. Hoje é mais um conteúdo, né? Começando aí o conteúdo proporcionalidade, iniciando aqui com grandezas diretamente proporcionais, tá certo? Esse conteúdo vocês vão encontrar na página 92 do livro didático de vocês, na página 92, né? Proporcionalidade, lá tem grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Então a gente vai trabalhar primeiro com grandezas diretamente proporcionais. A gente viu também no ano passado, né, a regra de 3 simples, né, no 7º ano, então vai nos ajudar bastante a também entender melhor esse conteúdo. Então, eu coloquei 2 exemplos aqui de grandeza diretamente proporcional. Primeiro, Elisa comprou 6 metros de tecido por R$420. Quanto ela pagaria por 9 metros desse mesmo tecido? Então, ele disse que a Elisa comprou 6 metros de tecido por R$420 e quer saber quanto que ela vai pagar por 9 metros desse mesmo tecido, tá certo? Então, aqui vocês observam que eu fiz um quadrinho aqui, tá certo? Onde aqui eu tenho o número de tecidos e aqui eu tenho o que? O preço. Então, por 6 metros de tecido, 6 metros de tecido, coloquei aqui o número de metros de tecido, ele pagou quanto? R$420. Por 6 metros de tecido, ele pagou R$420. Aí quer saber quanto ela vai pagar, qual o valor que ela vai pagar por 9 metros desse mesmo tecido. Então, por 9 metros, ele vai pagar quanto? Eu não sei, então vou chamar de quem? De X, tá certo? Então, é o valor de X que nós vamos determinar, ou seja, quem é X? A quantidade que ele vai pagar, que ela vai pagar por 9 metros de tecido. Então, 6 metros pagou 420, 9 metros, quanto ele vai pagar? Quanto ela vai pagar? Quanto a Elisa vai pagar? Representei por quem? Por X, beleza? Então, agora nós temos a fração agora. 6 sobre 9, 6 sobre 9 é igual a 420 sobre X. Beleza? Nós temos a proporção aí, tá certo? Nós temos a proporção, temos 2 razões, a igualdade de razões, nós temos uma proporção. Aí eu vou fazer meio pelos extremos, meio pelos extremos. 6 vezes x, 6x, não é isso? 6 vezes x, 6x. Aí eu vou multiplicar 420 vezes 9, 420 vezes 9. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 2, 18. 8 vai 1. 9 vezes 4, 36. Mais 1, 37. Então eu vou ter o quê? 3.780. Tá certo? Vocês observam que aqui eu tenho 6x. 6 é de x, 6x. Ou seja, o 6 está multiplicando o x. Vai passar dividindo 3.780. Ou seja, 3.780 dividido por quem? Por 6. Aí eu vou obter o quê? O valor de x, tá certo? Vamos dividir aqui, ó. Vou dividir aqui 3.780 dividido por 6, tá certo? 3.780 dividido por 6. 3 não dá para dividir por 6. 37 dividido por 6 dá o quê? Dá 6, não é isso? 6 vezes 6, 36. Para 37 vai sobrar 1. Baixo quem? O 8. 18 dividido por 6, 3. 3 vezes 6, 18. Para 18 sobra nada. Observe aqui, sobrou um 0 aqui no dividendo. Eu posso acrescentar aqui no quociente. Então deu quanto? 630. Não é isso? Então o que é que nós temos aqui? 9 metros de tecido. 9 metros desse tecido vai custar quanto? R$630. Beleza? 9 metros desse tecido vai custar R$630. Bem simples. A gente já viu no ano passado, então é só a gente colocar em prática. Ó. Segundo, com 6 litros de tinta, sim, outra coisa. Vamos observar aqui porque aí eu resolvi a questão e não expliquei porque ela é chamada de grandeza diretamente proporcional. Diretamente proporcional. Vocês observem aqui
que o número de metros aumentou, não é isso? Então aumentou de 6 para 9. Se a quantidade de metros de tecido aumentou, o preço ele também vai o quê? Vai aumentar. Quanto mais tecido eu comprar, mais eu vou pagar, não é isso? Quanto menos tecido eu comprar, menos eu vou pagar. São grandezas diretamente proporcional. Se a grandeza aqui, que é metros de tecido, aumentou, a outra grandeza, que é preço, você também vai o quê? Vai aumentar, tá certo? Se a quantidade de metros de tecido diminuiu, o preço que eu vou pagar também vai o quê? Diminuir. São grandezas diretamente proporcional, tá certo? Se uma aumentar, a outra vai aumentar. Se uma diminuir, a outra vai diminuir. Vamos observar aqui o segundo exemplo. Com 6 litros de tinta, Maria pinta uma parede de 18 metros quadrados. Quantos litros de tinta serão necessários para pintar uma parede de 24 metros quadrados? Então, ó, com 6 litros de tinta, aqui eu coloquei a grandeza litros de tinta, aqui eu coloquei a quantidade de metros quadrados da parede. Então, ó, com 6 litros de tinta, Maria ela pinta uma parede de quantos metros? De 18 metros quadrados. Com 6 litros de tinta, Maria pinta uma parede de 18 metros quadrados. Quantos litros de tinta serão necessários? Então, quantos litros de tinta serão necessários, que eu não sei a quantidade de litros de tinta, eu vou representar por X, é isso? Para pintar uma parede que tem 24 metros quadrados. Para pintar uma parede que tem 24 metros quadrados. Então, ó, a quantidade de litros de tinta que ela pintou a parede, ela utilizou para pintar a parede, foi de 6 litros de tinta, para pintar uma parede de 18 metros quadrados. Ela quer saber quantos litros de tinta vai ser necessário para pintar uma parede de 24 metros quadrados. Ou seja, nós estamos trabalhando aqui com grandeza diretamente proporcional. Se a quantidade de metros quadrados da parede aumentar, a quantidade de tinta necessária para pintar essa parede também vai o quê? Vai aumentar. Então é grandeza diretamente proporcional. Se a quantidade de metros quadrados da parede diminuir, a quantidade de tintas necessárias para pintar essa parede também vai o quê? Diminuir. Então são grandezas diretamente proporcional. Quando uma aumenta, a outra aumenta. Quando uma diminui, a outra também diminui. Tá certo? Então, ó, com 6 litros de tinta ela pinta uma parede de 18 metros quadrados. Então, quantos litros de tinta serão necessários para pintar uma parede de 24 metros quadrados? Então, ó, só escrever aqui, ó, 6 sobre x é igual a 18 sobre 24, é igual a 18 sobre 24. Aí eu vou fazer, ó, meio pelos extremos. 18 vezes x, 18x, beleza? Aí vou multiplicar, vou apagar aquela ali de cima para fazer a multiplicação aqui em cima. Aí vou multiplicar 18 vezes x, 18x, igual 6 vezes 24, 24 vezes 6. 6 vezes 4, 24, 4 vai 2. 6 vezes 2, 12, mais 2, 14. Vai dar 144. Vocês observem que 18 está multiplicando x. Passa o quê? Dividindo. Dividindo quem? 144. Então, 144 dividido por 18. 18 está multiplicando x, vai passar dividindo 144. Então, x vai ser igual a 144 dividido por 18, tá certo? Vai dar quanto? Vai dar 8. Por quê? 8 vezes 18 dá 144. Para 144 vai sobrar nada. Então, ó, 8. Beleza? Então, ó, quantas latas de tinta serão necessárias para pintar uma parede de 24 metros quadrados? Vai ser necessário. Vai ser. Quantos litros de tinta serão necessários? 8 litros de tinta, beleza? Então serão necessários 8 litros de tinta para pintar uma parede de 24 metros quadrados, beleza? Então será necessário 8 litros de tinta. Vocês observaram que a quantidade de tinta, o quê? De litros de tinta aumentou. Era 6
aumentou para 8. Por quê? Porque a quantidade de metros quadrados da parede também aumentou. Era 18 metros quadrados, aumentou para 24 metros quadrados. Beleza? Grandeza diretamente proporcional. Pronto, agora a gente vai trabalhar outro tipo de proporcionalidade, que são as grandezas inversamente proporcionais. Beleza? Então, ó, diretamente vocês observaram que quando um aumenta, o outro também aumenta, né? As grandezas. E na inversamente acontece o contrário. Quando um aumenta, o outro diminui. Quando diminui, o outro aumenta. Acontece o quê? Justamente nós temos aqui o inverso, né? Grandeza inversamente proporcional, beleza? Então nós temos um exemplo aqui, ó. Primeiro, Darla demora 70 minutos para ir de Rio Claro, São Paulo, a Campinas, São Paulo, tá certo? Com a velocidade com a medida de velocidade média de 90 km por hora. 90 não, desculpa. 70 km por hora. A velocidade média de 70 km por hora, beleza? Então, 70 km por hora. Aí ela quer saber aí, quantos minutos ela gastaria para percorrer esse trajeto com a medida de velocidade média de 100 km por hora. Então vamos lá. Sim, aqui é 100 km por hora mesmo, tá certo? Então aqui, ó. Darla demora 70 minutos para ir de Rio Claro, São Paulo, a Campinas, São Paulo, com medida de velocidade média de 100 km por hora, tá certo? Quantos minutos, tá certo? Ela vai gastar, deixa eu dar uma olhada só nessa questão aí, 90 km por hora mesmo, tá certo, pessoal? Quantos minutos ela gastaria para percorrer esse trajeto com a medida de velocidade de 100 km por hora, tá certo? Ou seja, a velocidade aqui aumentou. Ela ia a uma velocidade de 90 km por hora, fazer esse percurso entre Rio Claro e Campinas. Ela gastou quanto? 70 minutos. Então a velocidade média que é dada em quilômetro, ela gastou, a velocidade média era de 90 km, e ela andando a 90 km por hora, ela gastou um tempo de 70 minutos, beleza? Gastou um tempo de 70 minutos. Mas se ela aumentasse essa velocidade, ou seja, se essa velocidade fosse para 100 km por hora, o que é que aconteceria? Quanto tempo ela ia gastar? X, beleza? Então ela ia gastar X minutos, beleza? Então, ó, o que é que nós temos aqui? Nós temos uma grandeza inversamente proporcional. Se a velocidade aumentar, ou seja, se ela aumentar a velocidade do veículo, ou seja, do carro, por exemplo, de 90 para 100 km, o que é que vai acontecer? O tempo para fazer esse percurso vai o quê? Diminuir. Se a velocidade aumenta, não é isso? O tempo que diminui, tá certo? Quanto mais veloz eu for, menos tempo eu vou o quê? Gastar para fazer esse percurso. Então o que é que eu tenho aqui? Uma grandeza inversamente proporcional. Se a velocidade aumenta, o tempo que diminui. Se o tempo diminui, se a velocidade diminui, o tempo que aumenta. Não é isso? Então é grandeza inversamente proporcional. Quando um aumenta, o outro diminui. Como é que a gente vai resolver? A gente tem que interpretar a questão primeiro, para saber se ela é uma grandeza diretamente ou inversamente proporcional, para que a gente possa resolver. Por quê, Leonardo? Porque elas são diferentes, a sua resolução. Vamos trabalhar com a proporcionalidade. Mas vocês observem aqui, ó. O que é que vocês vão fazer? Velocidade 90 sobre 100, não é isso? É igual a 70 sobre x, não é isso? 90 sobre 100 é igual a 70 sobre x. Como é a grandeza inversamente, nós vamos ter aqui, para que haja proporcionalidade, nós vamos ter que inverter, tá certo? Uma das duas frações. Uma das duas frações correspondente a uma grandeza. Então eu posso fazer o seguinte aqui, ó. Vou colocar aqui do lado. Vou colocar aqui abaixo mesmo. 90 sobre 100 eu vou repetir. 90 sobre 100. E vou inverter aqui essa segunda, ó. Tá 70 sobre x, vai ficar x sobre 70. Você só vai inverter quando ela for grandeza inversamente proporcional. Quando ela for grandeza diretamente, você só já faz direto. Quando é inversamente, você vai ter que inverter a fração, uma das frações, tá certo? Ó,
90 sobre 100, repetir, igual. Aí inverti a segunda, estava de 70 sobre x, ficou x sobre 70. Aí eu faço meio pelos extremos. 100 vezes x, 100x, não é isso? 100 vezes x, 100x. Aí eu vou multiplicar agora. Igual 90 vezes 70, 90 vezes 70. 0 vezes 0, 0, 0 vezes 9, 0. 7 vezes 0, 0, 7 vezes 9, 63. 0, 0, 3, 6. Então vai dar quanto? 6.300. Beleza? 100 está multiplicando x, vai passar dividindo 6.300. Então vai ficar 6.300 dividido por 100. 2 0, 2 0 eu posso cancelar. Então o x vai ser igual a quem? A 63. Então a uma velocidade de 100 km por hora, ao invés dela gastar 70 minutos, vai gastar quanto? 63 minutos. Tá certo? Então, eu pergunto quantos minutos ela gastaria. Então gastaria 63 minutos. Ou seja, a velocidade aumentou de 90 para 100 km, mas o tempo diminuiu de 70 para quanto? Para 63. Então, quando a velocidade aumentou de 90 para 100, ou seja, aumentou 10 km, foi diminuído o que aqui? 7 km, era de 70, foi para 63, beleza? O tempo de 63 minutos, desculpa. O tempo diminuiu de 70 minutos para 63 minutos, tá certo? Mais um exemplo de grandeza inversamente proporcional. 8 pintores pintaram uma casa em 15 dias. Então, 20 pintores fazem essa mesma pintura em quantos dias? Então, observe. 8 pintores levaram 15 dias para pintar a casa, não é isso? Se não fosse 8 pintores, ou seja, se aumentasse para 20 pintores, quantos dias levaria para pintar essa mesma casa? É isso, para realizar essa mesma pintura, tá certo? Então, o que é que aconteceu aqui? O número de pintores, o que? Aumentou o número de pintores. Então, com certeza, a quantidade de dias vai o quê? Diminuir a quantidade de dias para pintar essa casa. Porque quanto mais gente pintando, menos dias vai levar. Não é isso? Então, para concluir a obra, ou seja, para concluir a pintura, desculpa. Então, ó, 8 pintores levam 15 dias, então 20 pintores vai levar quantos dias? Não sei. Então, representei por quem? Por x. Eu tenho uma fração, ó, 8 sobre 20 é igual a 15 sobre x. 8 sobre 20 é igual a 15 sobre x. Grandeza inversamente, porque quando um aumentou, o outro o quê? Diminuiu. Não é isso? Diminuiu. Certo? Então o que é que a gente faz aqui? Vou repetir a primeira, 8 sobre 20, e vou inverter a segunda, né? Inversamente, vou inverter. Certo? Para que eu possa ter uma proporcionalidade. Então, meio pelos extremos. 20 vezes x dá 20x. 8 vezes 15, 120. X vezes 20, 20x. 8 vezes 15, 120. Meio pelos extremos. É isso? Vocês observem que 20 está multiplicando o x. Então vai passar dividindo. 120 dividido por 20. Então o x vai ser igual. 0 e 0 eu posso cancelar. 12 dividido por 2 dá o quê? 6 dias. Não é isso? Então 20 pintores levará quantos dias? 6 dias para realizar essa mesma pintura. Então, ó, o que foi que aconteceu? O número de pintores aumentaram de 8 para 20, mas a quantidade de dias diminuiu para terminar, para concluir, de 15 para 6. Tá certo? Então, grandeza inversamente proporcional. A atividade de hoje ele vai estar na página 92 do livro didático de vocês, tá certo? Questão 42, 5 linhas, tá certo? Questão 43, A, 5 linhas, B também 5 linhas, 44, 5 linhas e 45, 5 linhas, tá certo? Então até a próxima aula, se Deus quiser, pessoal.